Olá, eu sou a Jaque Kaufmann, eu sou psicóloga, especialista em relacionamento e sexualidade, atendimento de casais. E hoje eu vou continuar refletindo um pouquinho com vocês sobre o relacionamento amoroso durável. O casamento, o compromisso, o relacionamento não começa com um pedido. Nem mesmo com o encontro dessas duas pessoas. Na verdade, ele começa com aquilo que nós fomos construindo a respeito do amor romântico, do amor conjugal. Toda a nossa construção do que significa um amor, de como deve ser esse amor, de como deve ser esse relacionamento. Toda essa construção começa lá atrás. Então, um relacionamento ele começa lá atrás. Em tudo que nós formatamos e cristalizamos a respeito do que é um relacionamento, do que é um amor. Hoje eu acordei e estava chovendo. E eu amo chuva. Às vezes eu estou no elevador e as pessoas... você vai conversar besteira sobre o tempo, né? No elevador, você não conhece muito bem as pessoas e elas dizem: nossa, que dia feio. E algumas vezes eu já respondi: que dia lindo de chuva. Porque a concepção que eu tenho é que o dia não tá lindo se ele tá sol. Porque a chuva para mim, ela me traz uma serenidade, ela me traz uma nostalgia, ela me traz uma ideia de fertilidade, de vida brotando. Percebe? Então, a minha construção do que é um dia lindo, ela veio lá de trás. Talvez da minha infância, quando eu brincava na chuva, quando eu saía correndo, tomando banho nas bicas que as casas faziam. Talvez essa concepção de chuva é diferente para mim, por me remeter a uma época muito boa. Da mesma forma, nós temos concepções a respeito das coisas, dos sentimentos, dos relacionamentos, dependendo da nossa história e da forma como nós introjetamos isso. E o que acontece quando a gente cristaliza um sentimento a respeito, ou uma concepção a respeito de um casamento, de um relacionamento durável? Desde sempre, o ser humano ele tem uma necessidade muito grande de pertencer. De pertencimento. E nós começamos a pertencer e ter essa sensação de pertencimento dentro das nossas famílias. E daí se desenvolvem muitas faltas, muitos traumas, exatamente por essa necessidade de pertencer, essa necessidade de afeto. E o que acontece quando nós crescemos? Nós continuamos com essa necessidade de pertencimento e dessa forma o casamento, a formação de uma família é um segundo momento de um pertencimento muito grande. Então, ansiamos por um relacionamento no íntimo pela necessidade de pertencer e pela necessidade de dar pertencimento, dar continuidade a esse pertencimento através dos nossos filhos, das nossas famílias. Então, quando pensamos em casamento, em relacionamento durável, em compromisso, idealizamos que, na verdade, o casamento seria o pico alto, o pico mais alto da nossa necessidade de pertencimento. E se você pensar comigo, isso se assemelha aos contos de fadas. Quando as histórias terminam no casamento, as histórias terminam no era uma vez eles foram felizes para sempre. Porque se pensarmos profundamente, aquele sentimento, aquela sensação gostosa de pertencer, de ser escolhido, de ser escolhida, nós queremos cristalizar, nós queremos através de um casamento.
É como se nós quiséssemos congelar aquela sensação de euforia, aquela sensação de amor, aquela sensação de bem-estar. E onde que começam as maiores questões? Primeiro, ponto alto. Quando você está no cume de um monte, não tem mais para onde ir. Depois disso, depois que você alcança o cume, o próximo passo é descer. E percebe como isso acontece nas relações? Se eu tenho como ponto alto o momento do casamento, e de repente é como se eu já conhecesse aquela pessoa e já percebesse que isso vai ser cristalizado. Então, essa necessidade de cristalização desse sentimento bom, pós-pico, não tem para onde ir. Precisa descer. E é isso que acontece com muitos casais. Chega-se a um ponto muito bom do relacionamento e aí se instaura uma relação durável, um casamento, e de repente eles aprofundam um pouquinho mais, criam uma intimidade maior e depois eles vão perdendo essa intimidade. Parece até loucura dizer que dentro de uma relação estável, estável não, durável, que estável é morte. Dentro de uma relação durável, dentro de um casamento, as coisas vão descendo. Então, mudar a percepção de que o casamento é o pico alto, é o ponto alto do relacionamento, é também se dar a oportunidade de continuar crescendo, de continuar aumentando essa intimidade. Então, as idealizações que temos, que construímos, elas nos impedem de continuar aprofundando a intimidade. E muitas vezes eu atendo casais de vários anos de casados que sentam no meu consultório e não conseguem se olhar nos olhos mais. Perderam a intimidade, perderam a vontade de conhecer o outro, perderam a questão de continuar caminhando. Porque nós, seres humanos, nosso corpo, ele busca uma estabilidade. Ele está sempre buscando a homeostase, que é uma busca de um equilíbrio. E esse equilíbrio pode ser lá embaixo, esse equilíbrio pode ser medíocre. E se você pensar junto comigo, muitos relacionamentos duráveis estão na acomodação, no equilíbrio medíocre, no equilíbrio lá embaixo, sabe? Então essa busca de equilíbrio, ela deve galgar e ela deve estar baseada na lei do equilíbrio, onde eu dou um pouco e o outro me dá um pouco mais. Eu dou um pouco e o outro me dá um pouco. E isso é um processo constante de crescimento. A intimidade, ela se constrói e se desconstrói. Nós somos seres que mudamos o tempo todo. E precisamos estar atentos às nossas idealizações de amor, de casamento, de relação durável, para que nós tenhamos a oportunidade de continuarmos crescendo e construindo uma intimidade. Se eu sou um ser que mudo, essa intimidade não é estática. Eu tinha uma intimidade no passado, mas hoje eu posso não ter. Pensa sobre isso.